Boa tarde, estamos aqui ao vivo na Flip, em Paraty, conversando com o Nicolas Barr, para o programa do Google Play, chamado Conversas na Flip. O Nicolas Barr é um convidado oficial, vai compor a mesa com o Zuka Sardan. Isso. E com Francisco Alvim. Mediação de Francisco Alvim, que a mediação do Francisco Alvim é quase uma participação especial. Vai ser nadar de braçada, né? Nadar de braçada. Mas o mediador diz que vai botar a ordem na casa. Sério? Ele prometeu isso? Não sei, mas a gente vai se rebelar porque é maus hábitos, né? Maus hábitos, a gente vai destituí-lo como mediador, né? Fazer jus ao nome da palestra. Fazer jus ao nome da mesa. Da mesa. E o seguinte, você sempre publicou independente. Bastante, né? muito. E agora está publicando por uma editora, e justamente Língua Geral, que é uma editora independente. Então você continua mantendo a sua marca. Né? É uma editora pequena, né? Você tem um contato pessoal bom com o editor, você não é mais um, tem poucos títulos, né? Você tem um contato pessoal, não é de massa, e não dá para ficar eternamente deitado em berço marginal. Quer dizer, a distribuição, que é um grande problema, eu fiquei muito feliz com o livro Lange Seleta, com esses outros dois, Brasileira e Meio Seio, né? Vai muito mais longe, né? E o livro fica muito melhor quando tem um editor. Meus livros, quando eu faço, sou eu. Mas quando tem um editor, você tem um interlocutor, uma pessoa que faz uma seleção, sempre é melhor. Sempre é melhor. E você começou publicando por esse Lange Seleta, né? Esse foi o seu primeiro na Língua Geral. Foi em 2007, 77 e 2007. Né, 30 anos de poesia. Né? Isso aqui, eu fiquei muito interessado em saber como é que você organizou. Eu tenho a sensação de que você começa com poemas de infância. E você vai ao família, longo do livro, país e termina em morte. E termina em morte. O livro ele tem uma sequência que a pessoa não percebe, muita passagem de um para o outro, é meio fluido. Né? Mas a infância é importante, política, ecologia. Né? E foi assim, transpassando um e outro, né? Permeando um e outro e termina em morte. Que é um tema muito caro, né? Aos poetas, né? À literatura. Né? E uma coisa que eu percebi é que você escolheu de vários livros separados, mas também inseriu alguns inéditos, não é isso? Alguns poucos inéditos, foi uma coletânea, né? Mas foi um desejo de pontuar, acentuar, ou já existiam esses poemas? Já existiam, não tinham sido publicados, eu os encaixei aqui, né? E eu gostei bastante do livro, objeto livro. Eu sei que o e-book vem aí, mas eu ainda gosto muito do... Isso aqui vai ser como o long play hoje, né? Muita gente gosta do long play, ouve o CD, ouve não sei o que, MP3, mas o long play está sempre lá. E é a invenção perfeita, né? Como a roda, você não tem como melhorar a roda. Não tem como melhorar a roda. E o livro também. E o Borges dizia que todos os instrumentos que nós criamos são extensão do nosso corpo, né? Os alicates, tudo são, né? E o livro é o único que é uma extensão da nossa memória, da nossa mente, né? Quer dizer, é um depositário do nosso conhecimento, né? Ele é uma continuação da nossa psique, do nosso inconsciente, da nossa mente. Há poetas que fazem a gente pensar, poetas soturnos, poetas ansiosos e poetas da melancolia, e você me fez rir. Assim, eu achei a sua poesia irreverente, alegre, surpreendente, do jogo de palavra, da brincadeira com a palavra, da brincadeira com as imagens da infância, e principalmente com a brincadeira com a cidade, talvez a cidade mais séria desse país. Foi levada a sério desde o começo, que é Brasília. O humor aí ele entra como o óleo lubrificante que faz a máquina girar, porque sem o óleo lubrificante o motor trava, né? Digamos que a nossa mente ela trabalha muito melhor com humor, com ironia, com descontração, né? E você pode falar de coisas sérias com humor, eu acho que vai muito mais longe, né? Eu gosto muito de usar assim, eu acho que como eu falei, o humor leva a mensagem mais longe, e o humor é o óleo lubrificante da mensagem do poema que faz ele girar na... Eu gosto muito do humor. Eu acho que o humor também, no seu caso, desloca a seriedade. Você, por exemplo, o poeta é deslocado, Brasília é deslocado, os mitos são deslocados. E quando você joga esse humor em cima,
Porque o poeta é triste, está pensando em se matar o tempo todo, né? Está doente, está lascado, está sem dinheiro, está infeliz, doente, esquizofrênico, né? Quer dizer, eu gosto de quebrar muito isso, sabe? Essa mitificação que as pessoas fazem do poeta, que muitos poetas até alimentam, né? Na verdade, né? Olha só, tem Brasileira é um livro que imediatamente é um dos meus livros favoritos, assim. E tem abordagens diversas sobre a cidade, você aborda de vários, desde a mitologia até meio ficção científica, você vai para o futuro de Brasília, sobre os fósseis de Brasília, ou quando não tinha nada, você joga com tempos e espaços. Mas tem um trecho de um poema que você fala assim de Brasília, né? Como chegar não se chega, pois não se parte. Onde ficar, não se fica, a cidade suspensa. É o que ver, não há nada para ver, pois Brasília, bem material, só existe na teoria. Como sair? A cidade não tem saída nem entrada, é labirinto. E esse final, como sair, eu fiquei um pouco abismado, porque a impressão que eu tenho é que você ama Brasília e você não quer sair de Brasília. Não quero. Brasília é minha obsessão poética, né? Escolhi Brasília, todo poeta tem, assim, uma obsessão, a amada, a morte, a pátria, a infância. Eu escolhi muito Brasília, porque Brasília é uma folha em branco, uma cidade sem tradição poética, se escreveu muito pouco sobre Brasília, quase nada. Então, tudo que você escreve é pela primeira vez, é um privilégio. Eu cheguei lá, a cidade tinha 14 anos, né? E eu 16, 15 para 16, quer dizer, eu acho que Brasília... Você chegou mais velho que a cidade. Você chegou mais velho que a cidade. 2 anos, eu sou de 58, né? E no dia que eu nasci, foi colocado o asfalto entre o Palácio Alvorada e o Palácio do Planalto, 5 de agosto de 58. Eu estava olhando cronografia de Brasília. Então, e jogar Brasília numa dimensão arqueológica, uma cidade antiquíssima, fundada pelos Atlantes. Quer dizer, eu acho que Brasília tem uma sede de história, ela tem um artificialismo, né, muito grande, uma cidade imposta, colocada, planejada, desenhada. E eu achei interessante fazer essa associação, né, com a antiguidade, que eu quis ser arqueólogo quando criança, eu queria ser historiador, gosto muito de mitologia, e isso me ajudou bastante a colocar Brasília numa outra dimensão, né? Eu acho que humaniza a maquete, humaniza a cidade. Profetiza a cidade. Como? Torna uma realização de profecia. Você trabalha com Dom Bosco, por exemplo. Dom Bosco, que é uma estátua estranhíssima, um monumento estranhíssimo em Brasília, que tu vai lá e alguém que sonhou que ali teria uma cidade. Para justificar a construção de Brasília, usou-se o sonho de Dom Bosco. Na verdade, foram forças econômicas fortíssimas que construíram Brasília com tanta rapidez, e a cidade pegou, mas para um país extremamente católico, o sonho de Dom Bosco justificou assim a construção da cidade, que a cidade já estava prevista, profetizada. Quer dizer, essa coisa mítica, né, que mexe muito com o imaginário o brasileiro, né, católico e tal, né? E o sonho foi muito usado para isso, né? Assim, Brasileira, a musa é Brasília, né? Mas tem uns personagens recorrentes. Sim. Um que eu adoro são os ratos com carimbo, que aparecem em quase todo lugar. Aparecem nas árvores, aparecem... É a burocracia, né? A autoridade, o poder, né? Aquela coisa fria, impessoal, pseudo-eficiente, né? Quer dizer, eu acho que Brasília também ela leva muito ao não, né, ao não poder, não linha reta, não imposição. Brasília é uma cidade que te leva à negação da própria Brasília, né, porque ela, como é uma cidade artificial, imposta, desenhada e colocada, né, a gente quer ir contra aquilo para entender aquilo, para fazer parte daquilo. Eu cheguei lá numa época que a cidade era muito inóspita, não era arborizada, 74, né, então eu vim de Mato Grosso, saí do mato para cair na maquete, e a cidade foi assim para mim um impacto muito violento, muito grande, muito agreste, muito hostil. E a poesia foi uma forma de eu sobreviver na cidade, dialogar com a cidade, entender a cidade, me entender. E aí depois eu investi nisso e criei para mim um rótulo que eu fico tentando me desvencilhar, o poeta de Brasília. Né? Mas eu escrevo sobre infância, escrevi um livro de poesia erótica e tal, mas eu fiquei muito caracterizado assim, né? O que é bom também. Que é bom. Você pertence a um lugar, você é de algum lugar, né? E eu vou dizer uma coisa interessante. Interessante não tão interessante, ela é um pouco... Ela não é interessante, ela é um pouco arrogante, mas eu vou dizer que Brasília precisa de mim. Eu não devia dizer isso, eu sempre digo. Mas isso, pode falar, é verdade, mas eu sempre digo isso, que é uma cidade
tão maltratada, tão mal compreendida, tão maculada. Eu acho que é uma cidade mais estigmatizada do Brasil, porque a ideia que os brasileiros fazem de Brasília, ou dos brasilienses, é que só tem pessoas do poder, pessoas que abusam do dinheiro público, que gostam das mordomias, que ganham muito bem e que abusam do resto do Brasil, e muitos realmente abusam, mas está mudando. Está mudando, começou a mudança já, sabe? Então, isso incomoda a gente que mora lá e trabalha na iniciativa privada, não é do governo, quer dizer, incomoda como que os brasileiros veem Brasília. Eu quero mudar isso, dissociar a ideia de Brasília do poder. Você precisa de um poeta para explicar e tornar macia a Superquadra, por exemplo. E aqueles endereços WSQC. Humanizar a maquete. Humanizar a maquete. Humanizar a maquete. Outro personagem, na verdade, transformado, ironizado, agraciado, abordado de diversas maneiras, é o JK. O JK. Grande JK. Grande JK. E você, eu acho muito interessante você pegar o JK e colocar ele em vários papéis. O cara quem sonhou, quem realizou, quem foi traído, inclusive, pela população. Tem um poema seu que você diz que, na verdade, ele desistiu de Brasília, mas os candangos seguiram fazendo Brasília. Também, tem então, isso. Tem isso. Assim... botar ele em várias dimensões, né? Lendária, mítica, humana, sem poder. É interessante trabalhar com o nosso primeiro grande mito, né? O nosso primeiro grande mito tinha uma personalidade interessantíssima, riquíssima, inteligentíssima e muito oportunista e megalomaníaca e louco e de uma visão também incrível, né? E de uma sensibilidade muito grande. Chamou os artistas, nunca o poder e a arte esteve tão próximo, né? Ele é inteligentíssimo. As grandes frases que ele fez, que todo mundo acha que foi JK, foi Augusto Frederico Schmidt, que era o grande ghostwriter dele, né? Quer dizer, ele se cercou de gente muito inteligente, muito capaz. E em Brasília tem aquela história dos donos de JK, porque ainda tem muita gente que trabalhou com ele, estão bem velhinhos e tal, mas assim, tem um Instituto Histórico e Geográfico que tem os donos de JK, é tipo uma figura mitificada, inatingível, patrimônio, que você não pode mexer com o JK. Eu gosto muito de mexer para provocar e para trazê-lo numa dimensão também muito humana, né? Muito humana. Eu acho que Brasilíada é um livro imperdível. Eu li umas reportagens sobre você e tem essa questão sua, já sendo da sua poesia, mas também é um tema da sua poesia, que é a questão ecológica, que é a questão, por exemplo, tem uma pergunta aqui do Gustavo de Andrade, de São Bernardo do Campo, que ele aponta isso, que no site da Flip, por exemplo, a sua mini-biografia diz que você sobrevive do viveiro de mudas em Brasília. Eu sou um comerciante de plantas, produtor de mudas, tenho um garden center e é interessante, eu tenho uma loja, uma floricultura que vende plantas, adubos e derivados, potes e todos. E nesse contexto, como eu estou fora do meio acadêmico, universitário, fora do meio literário, eu tenho contatos com pessoas assim de todos os níveis, dos jardineiros ao dono do negócio, ao paisagista, ao dono da casa que quer comprar. Então, né, isso é muito rico, isso é muito bom para mim, né, porque eu tenho um relacionamento com uma gama muito grande de pessoas de todo tipo, né? E me dá um fio terra muito bom também. Eu tenho que pagar os funcionários, tenho que pagar os fornecedores, tenho que atender bem aos clientes, tenho que resolver o problema deles, né? Quer dizer, eu vivo assim num mundo muito real. Para poeta, eu vivo num mundo assim, que é o do dinheiro, de comprar, vender, de negociar. Não são trocas simbólicas como é a poesia, são trocas materiais, né, e que implicam em compromissos, implicam às vezes numa dura negociação, né, que não tem nada de, né, e eu ia dizer que não tem nada de poético, mas tem, porque tudo é poético, né, até o antipoético é extremamente poético, né, a gente vê João Cabral, que tentou não escrever poesia, é um dos maiores poetas da língua portuguesa, né, mas eu acho mais importante desse viveiro é o meu fio terra, ali eu abro a loja, abro caixa, fecho caixa, negocio, né, quer dizer, isso é uma coisa muito boa para mim, porque me alimenta assim de uma diversidade muito grande de situações, né, de pessoas que me falam coisas que eu percebo, né, e você está no front assim, né? Vou pedir para estão caminhando, estão perto do fim, você lê poemas, pelo menos os 2, 3 poemas que você acha interessantes. Vamos ver, né?
Eu gosto muito da infância. O Rilke dizia que todo poeta é um exilado e que a única pátria do poeta é a infância, né? E eu fui agora, há bastante tempo que eu vou lá no Mato Grosso, onde eu nasci. Tem um poema que eu gosto bastante, que eu era muito um menino de pescar lambari em beira de rio. Era um exímio pescador de lambari, ainda sou. Quando eu vou lá, ainda pesco. Usar a imaginação como isca. O anzol é a memória. Linha é sem chumbada, mas a saudade pesa. A vara é o tempo que segura. O peixe é este poema. O rio é a própria vida. Escrever na água. Né? É um tema muito recorrente também, que eu tento fugir de Brasília, que Brasília me traumatiza, né? Eu tento me descontaminar de Brasília um pouco, né? Mas vamos ler alguma coisa sobre Brasília também, porque Brasília é tudo que eu sou, devo a Brasília, né? Não, tá aqui, desse aqui tem uma antologia desse... Cidade, mato, maquete, cidade, mata, maquete. Cidade, mini, maquete, cidade, em mim, maquete. Cidade, mito, maquete, cidade, minto, maquete. Concretista e tal. Concretista. Vamos. Tem um poeminha aqui sobre Brasília que foi musicado por um grupo, por um músico lá de Brasília, Nonato Veras, e está no disco do Legião Urbana, primeiro disco póstumo, cantado por Renato Russo, uma coisa que muito me alegra. Nossa Senhora do Cerrado, protetora dos pedestres que atravessam o Eixão às 6 horas da tarde, fazei com que eu chegue são e salvo na casa da Noélia. Muito bom. Quer mais? Tem mais. Tem um do JK aqui que eu acho... Eu leio aí. Qual que você quer que eu leia? Muito engraçado. Esse aqui. Esse de baixo. Ah, tá. Esse eu achei. JK voltará glorioso, coberto de asfalto, poeira e lama, vestindo o manto de plumas dos tupinambás. Na mão esquerda a espada de São Jorge e na direita o tacape de Cunhambebe, provocando assim a ira de Ansan e a inveja do Saci Pererê. Colocando aqui os mitos brasileiros católicos, espíritas, afro-brasileiros, as lendas, né? Quer dizer, eu gosto dessa mistura do JK como... às vezes a gente acerta, a mão, é raro. A gente se distrai e o poema sai. O poema acontece quando a gente dá uma distraída, né? O ego sai, o ego dá um tempo, o ego vai passear, e aí o poema acontece. É assim que é. Eu gostaria de agradecer a sua presença. Obrigado, Vinícius. Muito bom. Muito bom. Então, gente, o livro está aí. O livro existe. Laranja Seleta, Meio Seio e Brasiliado, no site da Língua Geral, www.linguageral.com.br. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.